Agora é a vez do pastor Gabriel fazer a segunda pergunta dele ao reverendo Jubal. Certo. Então, voltando à questão do cetro de ferro, né, que é o tópico principal do programa, permitam-me só fazer uma pequena correção. Ele é citado 3 vezes no livro de Apocalipse, não é só 2. Apocalipse 2, versículo 27, também cita esse mesmo trecho. Então, voltando aqui nessa parte do que é o cetro de ferro, porque se Jesus estivesse reinando na atual era, reinar com o cetro de ferro implica em cumprir as profecias do Antigo Testamento que falam a respeito desse reino com cetro de ferro. Um reino onde pecado não será tolerado, onde pecadores morrerão praticamente de forma sumária, né, automática, posso dizer assim, imediata, e onde Cristo terá efetivamente seu governo sobre toda a terra. E aí eu gostaria de chamar a atenção um desses textos que está lá em Zacarias capítulo 14. Ele fala o seguinte: no começo do capítulo vemos Jesus voltando. Vou até ler aqui para os irmãos de forma bem breve, só para tomarem ciência do contexto. Vejam, o dia do Senhor virá, né? Não há dúvida de que o dia do Senhor é a volta de Cristo. Quando no meio de vocês os seus bens serão divididos, reunirei todos os povos para lutarem contra Jerusalém. A cidade será conquistada, as casas saqueadas, as mulheres violentadas. Metade da população será levada para o exílio, mas o restante do povo não será tirado da cidade. Depois o Senhor sairá para a guerra contra aquelas nações, como ele faz em dia de batalha. Naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém. O monte se dividirá ao meio, de leste a oeste, por um grande vale. Né? E o texto prossegue. Então Jesus volta, só para contextualizar que realmente está falando sobre a volta de Cristo, sobre o dia do Senhor. E depois que Jesus volta, destrói o anticristo e seu exército, a partir do versículo 16, ele começa a contar sobre como vai ser o milênio. E ele nos dá a descrição de um evento, versículos 16 a 19 de Zacarias 14, que diz o seguinte: então os sobreviventes de todas as nações que atacaram Jerusalém subirão ano após ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, para celebrar a festa das cabanas. Se algum dentre os povos da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá para ele a chuva. Se os egípcios não subirem para participar, o Senhor mandará sobre eles a praga com a qual afligirá todas as nações que se recusarem a subir para celebrar a festa das cabanas. Sim, essa será a punição do Egito e de todas as nações que não subirem para celebrar a festa das cabanas. Nos versículos anteriores explica qual é essa praga. Fala que eles estando ainda de pé, o seu corpo cairá morto, fulminado. Então, Jesus mostra aqui na profecia de que já durante o milênio, nesse evento aqui, as nações que se recusarem a ir anualmente a Jerusalém para celebrar a festa das cabanas, Cristo não permitirá que chova na terra deles e afligirá eles com uma praga que é o quê? Ser fulminado, uma morte sumária para aquele que se rebelar contra Deus. Sendo que isso nunca aconteceu no antigo Israel, do Antigo Testamento, nem na era da igreja, e é impossível que aconteça, muito menos na eternidade futura, porque todos já serão imortais, como é que vai morrer ser fulminado? O único lugar que esse texto se encaixa é na visão pré-milenista. Então eu pergunto aqui para o pastor Jubal: como a visão amilenista encaixa esse evento? Concilia esse evento, sendo que ele nunca ocorreu nem no Antigo Testamento, nem na era da igreja, e tampouco poderá ocorrer na eternidade. Tá. 3 minutos, reverendo. Qual é o texto? Zacarias 14, versículos 16 a 19. Tá. Primeiramente, é uma interpretação que o irmão está dando. Não, eu li o texto corrido. Não, ok. A gente precisa analisar melhor esse texto com melhor atenção. Maior atenção, né? Eu não posso afirmar que esse é um texto que se refere ao milênio, em primeiro lugar. Segundo lugar... Começa falando com o que é o dia do Senhor. Primeiro ponto. E se essa for uma profecia que se cumprirá no milênio, nós estamos no milênio. O milênio não terminou. Então, até que o Senhor Jesus Cristo volte
todas as profecias, Você comenta, tá aqui. Todas as profecias que hão de se cumprir no milênio irão se cumprir, todas elas, né? Então nós estamos no período do milênio, né? Então ainda há tempo de tudo aquilo que precisar ser cumprido, ser cumprido. Mas na visão pré-milenista, Jesus volta antes do milênio acabar? Sim. Tá, agora o senhor tem 3 minutos para comentar. Tá, então, mas na visão amilenista que o senhor defende, Jesus volta antes do milênio acabar? Ele fica uma parte do milênio aqui na Terra? Não, o senhor... Porque para isso se cumprir, isso teria que ser assim. Não, Jesus teria que ficar um pedaço do milênio aqui na Terra. Pela própria visão amilenista, Jesus volta ao término do milênio, o milênio já acabou, só para fazer o julgamento coletivo de todas as pessoas para o estado eterno. Então, não tem como isso se cumprir na era da igreja, porque isso implicaria em Jesus voltar, ficar um tempinho reinando aqui antes do juízo final. E isso, dentro da visão amilenista, é impossível. Jesus volta ao final do milênio. Exatamente, mas se isso se cumprisse no milênio, essa é uma interpretação que o irmão está dando. Então, eu não creio que isso então se cumpre aonde? Porque essa foi minha pergunta. Dentro da visão amilenista, o cumprimento desse evento se concilia em que momento histórico? Reverendo Jubal, essa profecia de Zacarias que fala que as nações serão coercitivamente levadas a adorar durante a festa dos tabernáculos em Jerusalém, essa profecia se refere a que tempo da história? Já se cumpriu? Pode se cumprir na nossa era ou se cumprirá apenas no futuro? Posso pedir um break para você? Então vamos fazer o seguinte, nós vamos para o intervalo, na volta o Reverendo Jubal responde. Deixa eu... Muito bem, de volta com o programa. Vejam só, no último bloco e no bloco anterior, o Reverendo Jubal ficou de responder em que período da história, nossa história, se encaixa a profecia, o cumprimento, né, da profecia de Zacarias, capítulo 14. Se já se cumpriu, se vai se cumprir no nosso tempo, ou isso faz parte do futuro escatológico reservado, né, para esse mundo. Reverendo Jubal. A grande questão é interpretar esse texto literalmente. Necessariamente, esse não é um texto que faça referência ao milênio. Nós temos profecias no Antigo Testamento que fazem referência a Israel e podem fazer menção ao dia do Senhor, ou, na verdade, ao milênio, né? Uhum. Então, essas profecias, elas têm dois focos. Na verdade, um cumprimento mais próximo, um cumprimento mais voltado para Israel, e alguns outros aspectos que seriam, na verdade, cumpridos posteriormente. Então, esse ponto, essa questão não é uma questão que seria cumprida no milênio. E se fosse cumprida no milênio, nós ainda estamos no milênio. Então pode se cumprir nos nossos dias? Não entendo que possa se cumprir. Eu acho que essa não é uma profecia para os nossos tempos. Foi para quando? Eu acho que foi já. Já aconteceu? Eu acho que já aconteceu. Tá. Agora eu vou dar para o senhor, pastor Gabriel, 3 minutos então para o senhor comentar a resposta que agora o reverendo Jubal deu. Certo. Bom, pelo texto, vemos que claramente não aconteceu, porque o capítulo começa falando do dia do Senhor, onde o próprio Messias se levantará do seu trono, virá guerrear lá na Terra Santa, lá em Jerusalém, e inclusive pisará no Monte das Oliveiras, e o monte se fenderá ao meio com um grande terremoto, né, separando o monte em 2 metades. Ou seja, isso nunca aconteceu na história, claramente. Esse grande terremoto de alguém pisando no monte para o monte se abrir ao meio, né? Isso claramente nos mostra que é futuro, nunca aconteceu. E sobre a alegação do irmão de que o texto não se refere ao milênio, né? Versículo 8 diz assim:
Naquele dia, águas correntes fluirão de Jerusalém, metade delas para o Mar Vermelho e metade para o Mar Mediterrâneo. Isso acontecerá tanto no verão como no inverno. O Senhor será o rei de toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor e o seu nome será o único nome. Né? Isso é um paralelo perfeito com o Apocalipse 21, que fala ali do rio de água viva, e também Ezequiel 47, que são textos clássicos que falam do milênio. E como será aqui com o próprio Senhor descendo a terra, pisando no Monte das Oliveiras, reinando sobre toda a terra, como ele diz aqui, é o reino messiânico. Não tem como se encaixar em outro momento histórico. E sobre a alegação de que pode ainda vir a se cumprir nessa era. O texto diz, começando lá nos primeiros versículos, a primeira coisa que tem que fazer, o Messias voltar, pisar em Jerusalém e ganhar a guerra para Israel. Esse é o primeiro evento, é depois que vai acontecer o que eu falei. Então o único jeito disso acontecer na atual era se dentro da visão amilenista eles entendessem que Jesus volta antes do milênio acabar, fica um pouquinho do milênio aqui para que esses eventos ocorram e depois começa o juízo final. Mas a visão milenista não é essa. Ela diz que o milênio inteiro Jesus fica no céu e ele volta só para o juízo final. Ou seja, é impossível conciliar esse texto dentro da visão amilenista. Ele só tem cumprimento claro e pleno na visão pré-tribulacionista. Muito bem.